Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Boa noite novamente. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre mais uma lição do livro A Busca do Melhor, que é o livro que nós estamos usando esse ano para refletir um pouquinho sobre as mensagens do Cristo. Essa lição é a lição 21, se chama Mitomania, mas a gente trouxe um tema que se aproxima mais do nosso dia a dia, verdade, caminho para a liberdade interior. Então eu vou colocar aqui para a gente algumas reflexões que eu mesma fui fazendo durante a semana, em cima da lição. Toda lição, ela vai através dessa frase do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acho que todos nós já ouvimos essa frase em algum momento, mas a gente precisa trazê-la mais para o nosso dia a dia. E aí, pensando essa semana, quem aqui já se aventurou a utilizar ou a conversar com uma ferramenta de inteligência artificial? Levanta a mão, só para ter uma ideia. A gente está se antenando, né? Eu também me aventurei. Eu só conheço essas duas, provavelmente quem é da área de tecnologia conhece muitas outras. E esses dias eu fui almoçar com uma amiga que trabalha na área de tecnologia e eu comentei com ela que eu achava o máximo conversar com a inteligência artificial, porque ela nos trata muito bem. Vocês já repararam? Você chega lá e fala assim, primeiro que você entra, já vem, boa tarde, Maria, o que posso te ajudar? Aí você faz uma pergunta. Aí ele fala assim, ótima pergunta, Maria. E aí ele responde a sua pergunta. Aí você vai conversando, ele fala, muito boa a sua reflexão, Maria. Então, para autoestima, conversar com uma ferramenta de IA é maravilhoso, porque você fica se sentindo a pessoa mais inteligente, mais assim. E aí eu comentei isso com essa minha amiga, que é da área de tecnologia, né? Brinquei com ela, falei, nossa, eu estou adorando conversar com a IA, porque eu me sinto, assim, super importante. E ela falou assim, você sabe por que isso acontece, Maria? Eu vou te explicar. É porque todo IA utiliza o viés de confirmação. Ou seja, ela é feita, ela é estruturada para confirmar tudo que você leva até ela. Por isso que ela fala, ótima ideia, boa pergunta, excelente reflexão. E aí eu fiquei muito curiosa com isso. Eu falei, caramba, que interessante. E aí, o que eu fiz? Eu fui na IA e perguntei para ela, o que é viés de confirmação? Me explica. E ela me respondeu. Ela falou assim, olha, viés de confirmação é a tendência de buscar, interpretar, favorecer e lembrar informações que confirmam as nossas crenças e opiniões pré-existentes, minimizando ou até ignorando informações que a contradigam. Por isso que é uma delícia conversar com a IA. Ela nunca vai te contradizer, ela sempre vai apoiar aquilo que você está buscando, né? E ele fala que isso foi feito por quê? Tem uma intencionalidade, obviamente, porque nós somos mais propensos a dar credibilidade para algo que nós já acreditamos, né? E ignorar qualquer evidência que contradiga o nosso ponto de vista. E é ou não é verdade? É verdade, né? E aí eu fiquei pensando, depois que eu conversei com essa minha amiga, e a gente fez uma longa reflexão em cima disso, a gente ficou pensando, puxa vida, né? Quais serão as consequências da gente ter as nossas crenças e opiniões constantemente confirmadas? E ela me contou um caso que me fez refletir mais ainda. Ela falou, nossa, Má, tem um caso de um rapaz que entrou na IA e falou que ele estava pensando em tirar a própria vida. E a IA, num primeiro momento, falou, olha, não faça isso, busca ajuda, vá num psicólogo, faça uma terapia, converse com um amigo. E foi falando. Porém, no final, ele disse assim, a IA, mas se ainda assim essa for a sua vontade, aqui estão as pontes mais próximas da sua localização. Né? E ela falou que é um caso real. Ela trabalha com isso, né? E aí eu fiquei pensando, puxa vida, quanto sentido faz isso? Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Só que para conhecer a verdade, a gente precisa estar aberto a abrir mão disso aqui. A abrir mão, muitas vezes, das nossas crenças, das nossas opiniões, das nossas certezas, né? E aí vem a historinha do Cristo. Tem uma passagem que está no livro Jesus no Lar, que é do Neio Lúcio, capítulo 25, onde Pedro, muito curioso com essa passagem do Cristo, pergunta para ele, porque as passagens do mestre, elas trazem muita sabedoria de forma resumida, e às vezes a gente não entende a profundidade. Então Pedro chega para Jesus e fala, mestre, o que é a verdade?
já que você está falando que a gente precisa conhecer a verdade, que a verdade nos liberta, o que é a verdade? E Jesus, sabendo que era algo muito complexo, contou uma história, um conto. E ele diz assim, sabe, Pedro, existia um homem, um devoto, que se viu, certa feita, presa numa caverna muito escura e com um cheiro muito forte. E por mais que ele se sentisse muito angustiado, ele ainda se sentiu o mais importante dos homens. E ele pensava, como eu posso estar aqui nessa caverna escura, fétida, sendo que eu poderia estar fazendo tanta coisa? Deus me ajuda, me tira daqui, porque ele acreditava em Deus. E aí o Pai, né, o Senhor, envia para esse devoto a fé. Isso é Jesus contando, né? E ele envia a primeira mensageira, que é a fé. E a fé traz para ele o quê? Confiança no futuro, persistência na oração, vai trazendo tudo. E por um instante ele se sente confortado, mas aquilo não adianta. Então, o Senhor envia para ele a esperança. E a esperança vai falar para ele da eternidade da vida, que o sofrimento é passageiro, que ele continuasse acreditando, mas mesmo assim aquilo não resolve o que ele estava sentindo. Então, Deus envia para ele a caridade. A caridade dá aquele acalento, aquele conforto, mas aquilo também passa. E vendo que o homem não se dava por satisfeito e sem ver nada naquela escuridão, continuava pedindo a ajuda de Deus, Deus, enfim, compassivo da situação dele, enviou-lhe a verdade. Só que quando a verdade entrou naquela caverna, ela iluminou todo o ambiente. E no momento que ele se viu diante daquela luz, ele olhou para ele mesmo e ele viu que o corpo dele estava cheio de chagas, cheio de feridas. E que era ele mesmo a causa daquele ambiente em que ele estava. Ele mesmo estava ocasionando aquele ambiente. E aí ele, assustado por aquilo, sai correndo e foge da verdade atrás de outra caverna onde ele pudesse se esconder. E olha que lição, né? Que metáfora que Jesus traz aqui para a gente. Porque no final ele fala assim, sem coragem de cogitar a própria cura, longe de encarar a visitadora, que era a verdade, ele não quer aprender a se limpar e a se purificar, e foge espavorido em busca de outra furna. Isso aqui dá tanta reflexão para a nossa vida, porque quantas cavernas a gente não se coloca, né? Quantas situações a gente clama, pede ajuda, reclama, briga com Deus, e aí vem, e os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, eles nos enviam a fé, eles nos enviam a esperança, eles nos enviam a caridade, mas muitas vezes a gente não quer enxergar a verdade. Porque a verdade nos clama ao movimento de cura, nos pede um movimento nosso de olhar para nós mesmos e termos a coragem de fazer o que ele não fez. E aí ele termina essa lição com Pedro dizendo o seguinte, a verdade é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Então é por isso que a verdade é difícil de ser encarada. E é por isso que é tão gostoso conversar com a Iá. Porque a Iá não vai falar a verdade, né? A Iá vai concordar, vai apoiar, vai sempre me dar a sensação de que eu já tenho todo o conhecimento, quando nós estamos apenas começando, né? E no finalzinho dessa lição, Jesus traz uma reflexão para Pedro que cabe para todos nós. Ele diz assim, olha, Pedro, essa história, isso que acontece com esse homem na caverna, acontece com todos os homens. Todos se sentem no direito à recepção das bênçãos do Eterno. Então pede, clama, ora. A gente já acredita em Deus. A gente já confia, né, em Deus. Malemar, porque quando a coisa aperta a gente ainda fica com dúvida. Mas a gente já tem essa conexão com o divino. Porém, cada vez que a gente vai encarando algumas situações, a nossa crença vai desfalecendo. E aí ele fala, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados em busca de esconderijos tenebrosos, em busca da ilusão. E aí vamos pensar na verdade, né? Porque às vezes, quando a gente pensa na verdade, a gente pensa numa verdade externa. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então eu vou ler todos os livros, eu vou conhecer todas as religiões, eu vou decorar o livro dos espíritos, todas as perguntas, vou saber todas as histórias do evangelho.
Muito bom, isso vai nos dar muitas ferramentas de reflexão. Mas se tudo isso não trouxer para dentro, não trouxer um olhar para a minha transformação, para a minha renovação, eu não estou, de fato, conhecendo a verdade. Então, para a gente compreender a verdade, a gente precisa ter coragem. Coragem de olhar a gente mesmo. Por quê? Hoje, a gente vive num mundo que estimula muito a aparência. É ou não é? Né? O tempo todo nós somos cobrados e muitas vezes impulsionados a mostrar algo que nós muitas vezes não somos, seja materialmente, seja até espiritualmente. Eu quero me mostrar virtuoso de valores que eu ainda não conquistei integralmente. E aí eu vivo uma vida de aparências. Qual é o grande desafio disso? Eu não me conheço, eu não me curo, eu não olho para aquela ferida que eu preciso de ajuda muitas vezes para cicatrizar. Né? E aí tem uma parábola tão interessante que o Cristo traz também, que é a parábola do fariseu e do publicano. Ele conta que, certa feita, 2 homens foram até um templo fazer uma oração. Um era um fariseu e outro era um publicano. O fariseu, que era um religioso da época, chega no templo cheio de si e diz assim: ah, meu Deus, graças a Deus eu não sou como os outros homens. Eu não sou injusto, eu não sou mentiroso, eu não sou adúltero, eu não sou como o publicano. Graças a Deus eu já me livrei de todos os males. Ele fala cheio de si. Já o publicano, que para quem não sabe, eram os cobradores de imposto na época, então eles eram muito, entre aspas, mal vistos pela sociedade, o publicano ele não tem nem coragem de chegar perto do templo. Ele chega com toda humildade, ele abaixa a cabeça e ele diz assim: Deus, eu sei que eu sou um pecador, mas me ajuda a melhorar. Faz de mim uma pessoa melhor. E nisso ele vai para casa. E aí Jesus, quando termina essa história, diz o seguinte para os discípulos, né, para quem ele estava contando, que o publicano retornou para casa perdoado, mas o fariseu não. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado. E aí vem a frase que a gente escuta: e todo aquele que se humilha será elevado. O que ele está querendo dizer aí para a gente? Que a gente só vai conseguir se aproximar de Deus quando a gente tiver consciência da gente. Quando a gente está muito cheio da gente, a gente não consegue abrir espaço para Deus. Quando a gente acha que a gente faz, que a gente acontece, que a gente é isso, que a gente é aquilo, como é que Deus vai adentrar? E isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes, a gente está tão assim envolvido com as questões materiais, sabe, que os mentores espirituais não conseguem uma brechinha para nos dar uma intuição, para nos dar um alerta, para nos trazer uma inspiração. Por quê? Porque a gente está cheio da gente. Então, o que Jesus quer dizer com essa história? Às vezes, a gente precisa se esvaziar da gente para se preencher de Deus. E muitas vezes isso vem pela dor, né? Porque quando a gente vem a dor, a gente fala: opa, acho que eu não sou tudo isso, acho que eu preciso desse Pai amoroso que vela por mim. Né? E tem uma passagem aqui no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 828, que ele fala isso. Ele diz assim: eu vos digo que o homem mais simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que parece ser o que não é. Esse é o convite da verdade. Esse é o convite da liberdade de viver quem a gente é. E aí tem essa frase que está lá no Evangelho, que eu acho tão bonita, é um acalento para a nossa alma. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio para curá-los. Jesus olha para nós e nos chama a cura. Só que para a gente buscar a cura, primeiro a gente precisa entender que a gente precisa da cura. E todos nós precisamos de muitas curas emocionais, espirituais, físicas. Por quê? Porque somos espíritos em aprendizado, né? Tropeçando, aprendendo. E quando ele fala isso para a gente, ele está trazendo o quê? E aí vem a lição de Hamed. Quanta energia a gente gasta no nosso dia a dia tentando ser algo que a gente não é? Vocês já pararam para pensar? Às vezes disfarçando sentimentos, escondendo fragilidades, ou até lutando para manter algo que, na verdade, nem é aquilo que nos faz feliz, né? Seja uma profissão, seja um relacionamento, seja um jeito de falar, de agir. Quanta energia gasta? E Jesus vem e fala para a gente: olha, seja você. Deus te criou único, perfeito. E Hamed, nessa lição, ele vai trazendo para a gente o que está por trás das aparências. Ele traz 3 itens aqui que dá para a gente ligar um pouquinho sempre em momentos da nossa vida. Existe a busca por aceitação,
a baixa autoestima e a necessidade de atenção. Todos nós, em algum momento, passamos por isso. A gente quer ser aceito, a gente muitas vezes não se ama como a gente é. Né? A gente ainda quer atenção, mas às vezes a gente não consegue dar a atenção que a gente cobra do outro. E tudo isso vai trazendo um movimento o quê? De afastamento da minha essência, de quem eu sou, de quem eu posso ser. E aí vem Cristo. É muito curioso que quando a gente vê as passagens do Cristo, a gente sempre vê ele falando com as pessoas mais humildes. Né? Com as pessoas que passavam muitas vezes por necessidades físicas, por doenças. E por quê? Porque ele sabia que essas pessoas já se reconheciam necessitadas da cura. Enquanto aqueles, muitos religiosos da época, estavam tão cheios de si que não iam dar importância para o que ele falava. Por isso que ele dizia: venham a mim todos os que sofrem e serão consolados. Não procurem em outro lugar a força e a consolação, porque o mundo é impotente para lhes dar. Então, o que ele está colocando aqui? Se a gente está sentindo que a gente precisa desse apoio, que bom, porque é para nós que Jesus veio. É para dar esse consolo, essa força, esse entendimento, para mostrar que a gente não precisa ser mais do que a gente é, porque aí a gente vai viver uma vida que não é a nossa. Né? E aí tem essa frase, né, do Carl Rogers, que ele diz que quando a gente se aceita como é, a gente consegue mudar. E é um paradoxo, mas é verdade. A gente só se transforma quando a gente tem coragem de olhar para a gente, olhar para as nossas dores, olhar para as nossas defesas, olhar também para as nossas conquistas, para os nossos talentos. Só com esse olhar a gente consegue se trabalhar. E aí vem a pergunta, né? Como é que a gente está cuidando do nosso jardim interior? Será que a gente para no dia a dia para se autoavaliar? Para perceber o que está fazendo bem, o que não está fazendo mal. Porque a vida material, ela atropela a gente. E às vezes a gente se vê estressado, triste, chateado. Não que isso não vá fazer parte da nossa vida, vai em muitos momentos. Mas a gente entende o porquê? Porque se a gente não estiver entendendo, a gente não está aproveitando, a gente não está crescendo. Então, o convite do mestre, o convite da lição, é a gente começar a ser quem a gente é e ir se olhando. Por quê? Essa frase também é muito legal. Quem não tem vida interior vive escravo das circunstâncias. Se eu não cuido do que é mais precioso, que é quem eu sou, os meus valores, os meus sonhos, o que minha alma, o que o meu coração realmente almeja, o que acontece fora impacta muito. Se as pessoas que estão fora estão bem, eu estou bem. Se as pessoas que estão fora estão mal, eu estou mal. Se na minha família está tudo certo, ótimo. Se está tudo errado, está ruim. E aí não adianta, porque a vida vai ter esse fluxo. Então a gente precisa parar e começar a cuidar da gente, cuidar do nosso coração. Viver, sim, a rotina do mundo, das pessoas, mas a gente vai aprendendo a não permitir que isso nos influencie mais do que necessário. Até porque somente a gente estando bem, a gente vai conseguir também levar o bem aonde a gente estiver, contagiar outras pessoas, né? Então a gente precisa se libertar, sabe? Esses dias eu estava conversando com a minha filha e ela ganhou um joguinho de montar uma casinha lá. Um joguinho bem difícil, um negócio bem avançado. Ela até falou assim para mim: nossa, mãe, era para maiores de 14 anos e eu tenho 13. É muito avançado, mas eu vou tentar. E era um joguinho que ela pode montar uma casinha, só que é tudo pequenininho, precisa de pinça, de cola e tal. E ela não é uma pessoa assim muito paciente, sabe? E aí ela ficou na casa dos meus pais, eu busquei ela e ela estava nervosa, porque nada dava certo e tudo mais. E aí, voltando com ela, eu falei: mas filha, por que você está tão irritada? Ela: mãe, porque é muito chato montar isso. Eu falei: tá, tudo bem, mas por que você está montando, então? Você não é obrigada, ninguém está te obrigando. Você ganhou, você não gostou, não precisa. Ela falou assim: ai, sabe o que é, mãe? Ser cabeça dura não é ruim só para os outros, é ruim para a gente também. E eu falei: é verdade, ela já tem essa consciência, né, de que o que ela percebe que nela é algo a ser trabalhado, não é ruim só para o outro, é ruim para ela, porque ela estava se forçando a fazer uma coisa que ela não precisava, mas porque ela encasquetou o que ela queria fazer. E ela ficou super irritada. Enfim, e aí vem mais uma historinha, né, do Cristo. Tinha um cego, na época do Cristo, que morava em Jericó.
E ele era um cego que já vivia assim numa situação de muita miséria mesmo, né? Ele vivia sentado, pedindo esmola e tudo mais. E num determinado momento ele ouve falar do Cristo. E ele vê aquelas pessoas passando com o Cristo ali. E naquele momento ele fala: meu Deus, eu vou falar com ele. E ele começa a gritar, ele começa a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas ainda falam: para de gritar, ele não vai parar para falar com você. Mas ele grita tanto que Jesus para. E Jesus vai até ele. E aí Jesus olha para ele. E é curioso, porque as passagens do Cristo, elas têm profundas lições em pequenas palavras. Quando ele olha para o cego, se você olha para um cego, o que você acha que ele deseja? Enxergar. É meio óbvio. Mas Jesus não vai pelo óbvio, porque Jesus espera que cada um dê o seu passo para a cura. Então ele olha para o cego e fala: o que queres que eu faça por ti? E aí ele fala que o cego solta a capa dele e diz: Senhor, que eu veja. E naquele momento ele é curado. Tem várias passagens aí que dá para a gente fazer um paralelo com a nossa vida. Naquela época, usar essa capa que o cego usava era uma determinação de que ele era uma pessoa, vamos dizer assim, miserável, que pedia esmolas, que não tinha nada de material a oferecer. Era uma capa que denotava a condição social dele. Quando ele vai pedir para o Cristo, ele joga a capa dele. Aquele momento é muito significativo, porque ele fala assim: eu não quero mais ser miserável. Eu não quero mais isso para a minha vida. Chega! Eu quero enxergar, eu quero sair dessa condição. Percebe que é uma escolha? É uma escolha. E é por isso que Jesus o cura. E aí vem para a gente: quantas capas a gente às vezes carrega e a gente não quer soltar? Porque Deus e o Cristo, obviamente, eles têm um profundo respeito pelo livre-arbítrio. Se a gente quiser ficar sofrendo, a gente vai sofrer. Porque a escolha é nossa. A escolha é nossa. Foi a escolha da minha filha ficar lá quebrando a cabeça para montar o brinquedinho. É escolha, né? E aí eu vou viver os frutos da minha escolha. Se eu estou vivendo uma vida que já não me convém, que já não faz sentido e que eu quero sair, eu preciso jogar minha capa fora e falar: opa, eu quero mudar. E aí a ajuda vem. E aí a gente recebe o amparo. Então, que a gente pare para pensar: quais as capas que eu preciso jogar? Às vezes é a capa do orgulho. Às vezes é a capa da vítima, que é uma capa bem quentinha, né? A capa da vítima é uma delícia, porque eu estou naquela posição e os outros, né, que vivem. Às vezes é a capa da rigidez, às vezes é a capa da crença que eu não quero largar. E a gente sofre, porque a gente não entende a mensagem do Cristo. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade que ele fala é essa verdade sobre nós mesmos. Sai dessa posição de sofrimento. Eu sempre falo, né? Eu dava muita aula para jovem e eu falava para eles: sabe qual é o problema de vocês? Porque tem uma fase que eles sofrem por tudo, né? Quem tem filho adolescente deve saber que eles são intensos. Eu falava: vocês tropeçam na pedra. Aí vocês pegam a pedra e vocês abraçam a pedra e vocês caminham com a pedra. Tá bom, você tropeçou na pedra, mas larga a pedra, não precisa ficar carregando a pedra. É uma escolha, é uma escolha. Ser feliz, se transformar, é uma escolha. Ah, mas Maria, você não conhece a minha família, o meu chefe, o meu trabalho. Enfim, sim, todos nós temos os nossos personal trainers da evolução, né? Graças a Deus. Mas é escolha. Se eu decidir amanhã, vou decidir, amanhã eu vou acordar, eu vou para o meu trabalho, e eu vou fazer o máximo de bem que eu puder. Tem alguém que possa me impedir? Tem alguém que pode me impedir? Sou eu mesmo. Ah, mas a pessoa olhou de cara feia, a pessoa não me respondeu bom dia. Escolha da pessoa. Nós temos controle sobre as nossas escolhas. É isso que o Cristo vem dizer. Toma a tua vida de volta. Tira a tua vida da mão do outro. Tira a tua vida da mão das circunstâncias. É a tua vida, é a tua escolha, a tua essência. Você quer ser uma boa pessoa? Seja. Ah, mas eu ainda não consigo. Seja o melhor que você consegue. Ah, mas eu erro. Tropece e vai de novo. Mas é escolha. Todo dia é uma escolha. E quando a gente escolhe, gente, aí vem um caminhão de ajuda. Ah, vem. Mas a escolha precisa ser de coração. Não pode ser aquela escolha assim: ah, eu vou, mas né, se não der também não deu. Não, escolhe com a alma, vibra, sabe? Vai de coração, porque aí vem a ajuda, vem a inspiração, né? Que eu veja, Senhor,
Eu acho que essa é a frase da noite, sabe? Que a gente veja quem a gente é e quem a gente quer ser. Porque o Cristo falava, não tem nada que vai ficar oculto. E não vai mesmo. Tudo aos poucos vai sendo revelado, inclusive sobre nós mesmos. Quem de nós não passou por uma situação na vida e falou assim, caramba, puxa vida, como que eu reagi nessa situação dessa forma? Eu pensei que eu já conseguia reagir melhor. Está sendo revelado, que bom. Vamos aprender, vamos transformar, se eu descobrir algo sobre mim que eu quero transformar. Porque todos nós somos criadores do nosso destino. Isso é uma das coisas mais lindas da doutrina espírita. Nós não somos vítimas, nós não estamos entregues a um acaso, não. Nós somos criadores do nosso destino. Tudo que a gente vive hoje é fruto do que a gente fez ou faz. E isso é ruim? Lógico que não. Porque isso me dá o poder de transformar a todo momento a minha vida, a todo momento. Não é assim, o ano que vem, na próxima encarnação, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, quando eu me aposentar. Não, é agora. O que eu quero mudar agora? O que eu quero ver? E o que eu estou vendo e eu já não quero mais? Bora! Bora porque vem ajuda. Mas o livre-arbítrio sempre vai ser respeitado, né? Quando a gente vai pensando nisso, é muito importante na nossa vida, e aí vem uma dica muito legal, de padrões que se repetem, de dores que se manifestam, de ideias que se cristalizam, porque o aprendizado, ele vai vindo, ele vai vindo, ele vai vindo, ele vai chamando a gente, sabe? Falando, olha para isso, né? Muda essa tua postura, aprende, se renova, se liberta, vai ser mais leve. Jesus vem nos convidar sempre, gente, para um caminho de leveza. Não é um caminho sem dores. Porque a dor no aprendizado, ela ainda faz parte. Até crescer dói. Quem nunca teve filho que teve a dor do crescimento, né? Quando é pequenininho, estica tudo e dá aquela dorzinha. Faz parte, mas a gente olha para essa dor de uma outra maneira, entendendo, compreendendo. No livro Há 2000 anos, não sei se vocês já ouviram falar, que conta a história de Emmanuel, é um livro belíssimo e fala da encarnação em que ele foi Públio Lentulus. Então, ele era um senador romano e ele teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente com o Cristo. E naquele momento, ele tinha uma filhinha, Flávia, que estava doente. E a esposa dele, que já se sentia muito tocada pela mensagem do Cristo, pede a ele, fala, Públio, pelo amor de Deus, procura esse profeta e pede para ele curar a nossa filha. E ele vai, tocado, ele já se sentia envolvido. Ele vai um dia numa praia, vai caminhando, e ele encontra Jesus. E Jesus fala para ele que curaria a filha em respeito a Lívia, que era a esposa, porque a Lívia tinha uma fé muito grande. Mas ele ainda se deixava levar pelas capas. Ele ainda tinha a capa do orgulho. Ele pensava assim, como eu, um senador romano tão importante, como eu vou seguir esse profeta nazareno que todo mundo fala, que pode ser uma enganação, mesmo sentindo no coração dele o chamado. E aí Jesus diz uma frase para ele que é belíssima e que vale para todos nós. Ele diz assim, depois de longos anos de desvio do bom caminho, pela sendal de erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Ou seja, é a escolha. Ele deu naquele momento a chance de Públio Lentulus escolher se ele iria seguir naquele momento ou dali a alguns milênios. E eu penso que esse espírito deve refletir muito, porque ele não escolheu naquele momento. Ele não escolheu. Ele escolheu ficar com a capa dele, com a capa do orgulho, com a capa do mundo, com a capa do reconhecimento que ele achava que ele tinha. Até que ele percebeu que não era aquele caminho, não era quem ele queria ser. E depois ele abandona a capa e se torna Emmanuel, graças a Deus, que hoje traz essas mensagens belíssimas para a gente. Mas essa frase ecoa para a gente também. A gente está tendo hoje, todos os dias, toda vez que a gente se depara com uma mensagem, que a gente lê o Evangelho, que a gente lê uma mensagem do livro espírita, é um convite. Que escolha você quer fazer? Está nas suas mãos. Porque Jesus não obriga, ele convida, e convida eternamente. Mas o convite dele é para um caminho mais leve, é para um caminho mais feliz, é para um caminho de autoconhecimento, de transformação, de ir abandonando, sabe? E é tanta capa que a gente tem, parece cebola, né? A gente vai tirando assim as capas. Está tudo bem.
mas que a gente observe que capa eu quero tirar, que escolha eu quero fazer. Eu não quero deixar para daqui a alguns milênios, né? Para a gente ir finalizando, que a gente possa, depois de todas essas reflexões, né, que a lição nos trouxe e tudo mais, e pensando em que cavernas escuras, às vezes, a gente se coloca. Assim como no começo da lição. Às vezes, a gente se coloca em tantas cavernas escuras e a espiritualidade está mandando para a gente a esperança, a fé, a caridade. Está mandando a verdade que muitas vezes ilumina e mostra para a gente, olha, transforma isso, faz isso diferente, observa tal ponto da sua vida, da tua personalidade, daquilo que você busca, da onde você coloca a tua energia. E a gente não entrega. Então, que hoje fica essa mensagem de André Luiz, né? Busquemos ser, antes de aparentar ou instruir. A verdade espera a nossa alma em cada ângulo do caminho, dentro da nossa jornada. Construamos o nosso engrandecimento interior, porque hoje ou amanhã o sol divino projetará sobre nós a sua bendita claridade. A verdade que o Cristo nos traz é a verdade de sermos espíritos eternos, destinados à perfeição. É a verdade de olharmos para a gente mesmo e entender que está nas nossas mãos fazer escolhas que combinem com o que a gente busca ou seguir muitas vezes escolhas por aparências, né, ou por status, ou por valores que não mais nos fazem sentido. Então, que a gente escute esse chamado e que a gente busque, né, no nosso dia a dia, fazer escolhas melhores para o nosso coração. Tá bom? Fica o convite da noite de hoje para a gente refletir, para a gente levar para as nossas vidas e para a gente todos os dias lembrar sempre que o poder de ser quem a gente quer ser é somente nosso, que a gente não delegue esse poder na mão de nenhuma outra pessoa, de nenhuma outra circunstância.